profecia que venha ao encontro ao nosso coração, que venha ao encontro, ó Deus, naquilo que nós já colocamos, Pai querido, diante da Tua presença. Portanto, toma em Tuas mãos a vida dele, Jesus. Toca em seus lábios com a brasa viva do Teu altar, e ele venha falar palavras diretas do trono da glória do Senhor para a nossa vida, Deus. E que se cumpra essa palavra que foi lida no início de Ezequiel, Deus. Que nós nos tornemos povo de Israel, Pai, super abençoados, Pai querido, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de felicidade, cheio de prosperidade. Que nós venhamos a viver um ano de 2020 cheio da Tua graça. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Que orgulho estar aqui nessa noite compartilhando da palavra de Deus no primeiro dia de campanha. Como Deus é maravilhoso, né? De poder proporcionar um momento desse tão maravilhoso, né? Porque nesses últimos meses eu venho buscando muito da palavra de Deus. Eu tenho buscado muito entendimento na palavra de Deus. E desde que eu me converti lá em 2009, eu sempre fui metodista wesleyano. E nesses últimos, desde junho de 2019, nós temos congregado numa Assembleia de Deus lá de Alphaville, como o pastor falou no nosso último testemunho, e fica lá que é do pastor Jairo e hoje pastora Cassiane, da cantora. E a gente tem tido bastante oportunidade de aprender mais. Óbvio que a dor, ela traz ensinamento, e a dor tem trazido bastante ensinamento, tanto a mim, quanto a minha esposa, quanto a minha família. E navegando na palavra, quando o pastor na semana passada pediu que eu compartilhasse com vocês, eu vim buscando, dentro de todas essas minhas leituras que eu venho fazendo, dos meus devocionais que eu faço pela manhã, buscando a palavra. E me veio uma palavra muito forte, e eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta nesse capítulo e nesse versículo, e os irmãos que tiverem uma caneta, eu vou pedir para que a gente faça algumas anotações. Aí, ó, é de Deus. Eu já ia pedir para algum irmão fazer isso. A caneta? Não, bom, é de Deus, tá vendo? Você foi enviado. Quem precisar de caneta, o irmão aqui, ó, tem uma caneta. E eu vou pedir que vocês marquem nas suas próprias Bíblias, escrevam nas suas próprias Bíblias, porque Bíblia de crente, ela é marcada e ela é escrita. Eu aprendi isso há 10 anos com uma missionária chamada Berenice. Ela falava, Bíblia de crente tem que escrever. E eu tinha uma Bíbliazinha da Igreja Metodista Wesleyana que durou por esses 10 anos, e ela era toda remarcada, toda marcada, toda escrita, e era uma bênção, que quando eu ia ler a Bíblia sempre tinha palavras impactantes lá, que eu, com a minha própria interpretação. E eu peço que os irmãos leiam junto comigo o capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. E eu peço que os irmãos grifem, não cesses de falar, não deixe de falar, vocês grifem, e quando vocês grifarem, vocês colocam 3. Logo após
medita nele dia e noite. Grifem, medita nele dia e noite. E coloquem 1. E logo após, fazer segundo tudo. E coloquem 2. A minha palavra vai ser dividida nesses 3 tópicos. E no 1, vocês vão colocar lá no cabeçalho do livro de Josué, vocês vão colocar 1, meditar na palavra, entre parênteses, aprender. Escreve, irmão, isso é bênção. Isso é bênção. 2, praticar a palavra. Escrevam, isso é de Deus, hein? Entre parênteses, decidir. 3, viver a plenitude da palavra. Entre parênteses, pregar. 3, viver a plenitude da palavra, entre parênteses, pregar. Nessa versão, fazer segundo tudo, que você cumpra fielmente tudo que está escrito nessa versão. E dito isso, eu gostaria de que vocês revisassem o que a gente escreveu no entre parênteses, repetindo comigo. Número 1, aprender. Número 2, decidir. Número 3, pregar. Pregar, irmãos. No número 1, meditar na palavra. A palavra de Deus nos ensina o porquê do meditar. Lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus diz que ela é uma espada, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto que divide a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus lá no Salmo 107:9 diz que ela é alimento, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma do faminto. Lá em João 6:35 diz que eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Lá em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que proceder de Deus. No item 2, fazer segundo tudo, praticar a palavra. Lá em Lucas 11:28, diz que muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Número 1, a gente está aprendendo a palavra. Número 2, a gente está pondo em prática. Salmos 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, pois meu caminho, tu és luz. Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com os falsos discursos. Tem mais. Salmo 119:9, como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando conforme a tua palavra. Item 3, não cesses de falar, viver a plenitude da palavra e o pregar. Lá em Lucas 15:10 diz assim, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus,
que por um pecador que se arrepende. E o pecador só se arrepende através da pregação. Muitas das vezes a pregação é em louvores, mas grande parte das vezes é pregando a palavra, é dando do que você aprendeu, é mostrando do que você pratica. Lá em 1 Pedro 1,22 diz que a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam percurtar. Amados, se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu colocaria os 3 pilares de uma vida cristã. E tudo isso que eu falei, para a grande maioria aqui nessa congregação, já é muito batido. E aí você pergunta, beleza, irmão Anderson, legal, você olhou bastante a palavra, analisou, e a gente já sabe de tudo isso. E na prática isso representa o quê? Eu venho meditado há pelo menos uns 25 dias sobre as minhas metas para 2020. E quando o pastor João Tavares me chamou para compartilhar a palavra, no primeiro dia da campanha, dos 12 dias da campanha, para que vocês tenham um ano próspero de 2020, isso veio mais forte ainda na minha cabeça. Lá na nossa igreja nós também fizemos exatamente os planos e nós colocamos exatamente assim no altar para 2020. E eu e a Rebeca, nós começamos a trilhar um plano. E aí no meio desse caminho, eu desfiz todo esse plano. E aí buscando entendimento sobre planos, sobre o que a gente precisa, me veio essa reflexão nesse texto de Josué 1:8, onde me mostra esses 3 pilares da vida cristã. Mas não é esse pilar, não é esses 3 itens para que a gente faça de qualquer forma. Eu dei uma googada hoje, depois do almoço, e coloquei perspectivas brasileiros 2020. Aí dei o Google, bum. Aí lá no G1 apareceu: brasileiros farão mais simpatias para ganhar dinheiro do que para encontrar o amor. Lá no exame.com, dinheiro e emprego estão entre os principais pedidos dos brasileiros para 2020. E o terceiro mais buscado no Google, pela Agência Brasil, da EBC, distribuição de bolinhos da prosperidade, comemora Ano Novo em São Paulo. Aí eu fiquei pensando, o negócio é só grana. Aí eu entrei lá no G1, e aí tinha os itens que os brasileiros mais pediram para 2020. Sabe qual é o primeiro? Emagrecer. O brasileiro quer emagrecer. Isso é pecado? Não, não é pecado. Porque emagrecer é cuidar da saúde, é cuidar do templo do Espírito Santo. Amém, irmão? Segundo item: conseguir guardar dinheiro em 2020. Em muitos casos, no meu caso, por exemplo, eu quero só pagar as minhas contas, já estou feliz da vida em 2020. Mas o brasileiro quer, como segundo item mais pedido, é conseguir guardar dinheiro. E o terceiro item: ser organizado. Conseguir se organizar para fazer viagem, para ter um melhor rendimento no trabalho, para conseguir trabalhar e ter happy hours de quinta-feira, sair do trabalho às 18,
tomar um gorozinho com os amigos. Isso para o brasileiro é prioridade para 2020. E pasmem, vocês sabem quanto por cento da população brasileira é cristão evangélico? Pelo nosso IBGE, entre 50% e 51%. Já está mais da metade da população brasileira é cristão evangélico. Vocês sabiam disso? Então, nessa pesquisa aqui, consequentemente, tem bastante evangélico. Daí eu fui lá no Wikipedia. No Wikipedia. É de Deus, hein, gente? A internet é de Deus. Usem a favor de vocês. Usem a favor do conhecimento de vocês para pregar a palavra, lá no item 3. E lá no Wikipedia, eu dei uma pesquisada na perspectiva do brasileiro de 1940. Googlei lá, perspectiva brasileiro 1940. Aí veio lá o Wikipedia, eu entrei no Wikipedia, e o Wikipedia parecia uma pesquisa do Instituto Gallup. E pasmem, item 1 dos brasileiros de 1940: tem mais tempo com a família. Estava fazendo essa pesquisa hoje, de tarde, e eu compartilhei essa pesquisa com a minha esposa. E a gente ficou de boca aberta. Número 1, tem mais tempo com a família. Número 2, melhorar o caráter. 1940, melhorar o caráter. Número 3, não caio para trás. Número 3, ser mais atuante na igreja. Ploft. Ser mais atuante na igreja. 1940, a população evangélica não era nem de 5% no Brasil. E o que mais o brasileiro desejava era ter tempo com a família, era melhorar o caráter, era ser mais atuante na igreja, na obra. Isso para mim foi um tapa. Que de verdade, eu coloquei na minha meta perder uns 5 quilinhos aí, vai. Não vou mentir não. Né, amor? Fomos até roupa de malhar ontem. Aqui. Mas olhando essa pesquisa, me fez ir diretamente para essa reflexão desse nosso estudo. O que nos impede de nós traçarmos uma meta espiritual? A Rebeca falou algo na ministração dela, não lembro, acho que foi no testemunho dela, que ela disse que não tem essa, tudo é espiritual. E a nossa meta precisa ser espiritual como igreja. E a minha meta mudou completamente depois disso. E eu tracei as minhas metas aqui, meu plano para 2020. E aí eu estava pensando sobre oração, aprendendo a palavra. E ao invés de pedir, Senhor, escuta a minha oração, eu coloquei como meta, Senhor, eu quero ser resposta de oração. Amém. Senhor Deus, eu quero ser resposta de oração. Óbvio, vou continuar orando, vou continuar buscando, mas o quão bom vai ser se você for resposta de oração. Eu pensei em pedir para Deus os meus
objetivos. Meus objetivos materiais. Porque objetivo material não é pecado, irmão. Objetivo material não é pecado. Por favor, não me entendam errado. Deus é Deus de tudo. Tudo que me pedires em oração, eu ouvirei dos céus e responderei. Ouvirei, não te darei, não está garantido, mas ouvirei. E eu coloquei como meta: eu quero ser resposta de Deus ao mundo nesse ano de 2020. E ao invés de eu pedir somente a minha cura, porque nós precisamos ser curados o tempo todo, a gente precisa estar nessa vigilância. E eu estou no processo de cura. Eu reconheço que eu estou no processo de cura. Às vezes eu acordo de manhã, eu não estou santão não. Não estou super santo. Eu vou buscar, eu vou orar. Mas ao invés de eu só ficar pedindo: Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura, aí Ele me cura, e aí? E aí eu coloquei como meu objetivo de não só ser curado, mas através da minha cura, eu ser remédio para os outros. Então eu coloquei como minha meta: eu quero ser remédio para outras vidas. Eu quero que através da minha vida, do meu testemunho, da minha cura, eu cure os outros. E eu quero chegar e falar assim: irmão, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Vamos tomar um café. Vamos orar junto. Eu sei a tua dor. E também eu pensei muito em grana. Pensei: Senhor Deus, eu quero ganhar de bônus, oh glória, 10 salários esse ano de bônus. Mas eu fiquei pensando: se eu ganhasse agora 10 salários de bônus, eu seria 100% feliz? Isso me completaria? Isso me completaria de fato? Eu senti que não me completaria. E eu pensei muito nas vezes que Deus me prosperou lá no passado, aonde eu pedia essa prosperidade, onde eu pedia essa prosperidade, clamava a Deus: abre as portas, Senhor Deus, abre as portas, quebra as barreiras de bronze dos céus, cai a tua bênção, não sei o que. Deus ia lá e abria a porta, rompia as barreiras de bronze e me abençoava. E quando Ele me abençoou, sabe o que eu fiz? Canguei o pé. Senhor, me promove, eu quero ser promovido, eu quero sair de Manaus, eu quero ir rumo a São Paulo. Aí o Senhor me mandou para Brasília, que já era metade do caminho. E aí lá em Brasília eu me desviei completamente. Sabe por quê? Senhor, eu estou trabalhando muito. Tu sabe, Senhor, quanto eu trabalho. Então esse ano eu coloquei como meta, além da minha prosperidade, que eu não vou ser hipócrita de falar para os irmãos no primeiro dia de campanha que eu não quero prosperidade, mas além da minha prosperidade, eu quero compartilhar da minha prosperidade. Amém. Com quem precisar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar as bênçãos de 2020 com quem precisar. Às vezes a gente tem pessoas que precisam do compartilhamento da nossa prosperidade dentro de casa, dentro da nossa família, e a gente vira as costas. Então eu pedi: Senhor, eu escrevi, eu quero compartilhar a minha prosperidade, eu quero compartilhar o que Deus me deu. E prosperidade não vai ser só material, tá, irmãos? Prosperidade espiritual também.
prosperidade espiritual. E diante de todos esses aspectos, eu coloquei como uma meta pessoal, que a salvação é individual. Eu coloquei como uma meta pessoal, que eu não quero somente ver a Deus, eu quero que Deus seja visto em mim. Amém. Em nome de Jesus. Faz Amém, isso. amor. Eu quero que Deus seja visto em mim. E eu estou compartilhando isso com vocês, irmãos, porque se eu me atesse a só os pontos dos pilares que eu vi da vida cristã, os pilares de sustentação, que são lá, meditar na palavra, todo mundo sabe. Meditar na palavra, todo mundo sabe que a gente precisa fazer isso. A gente está aqui já há 20 anos. Mas quem está meditando de fato na palavra? Quem colocou como propósito em 2020, eu vou ler a Bíblia toda esse ano? Eita Deus. Aí, irmão, tamo junto. Quem de fato separa um tempo para fazer um devocional de manhã, dando os teus primeiros frutos da manhã para o Senhor? Porque a gente canta aqui no púlpito: teus primeiros frutos, tua fidelidade eu te, eu lhe darei o meu melhor para te honrar. Mas a gente está dando o melhor para honrar a Deus? Pela manhã. Ah, irmão, eu acordo muito cedo, eu preciso entrar muito cedo no trabalho. Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Porque vocês aqui em Ji-Paraná são abençoados, que vocês não têm trânsito, não tem engarrafamento. Vai por mim, irmão, vocês não têm. Abrindo parênteses aqui, eu fui a semana passada cortar o cabelo ali numa barbearia com o meu sogro. E a barbearia fica no setor, é setor 1? É setor 1, né? Aí fui lá no setor 1, ele mora aqui no setor 2, aí fui lá pro setor 1. Aí chegou lá, nosso irmão chegou assim: ó, pastor, eu vou te arrumar uma barbearia mais próxima da tua casa. Oi? Essa aqui é do lado, cara. Não, mas é uma pertinho, você não vai precisar atravessar a cidade não. Para, gente, pelo amor de Deus. Dá pra ir andando. É bom demais. Então, irmãos, fechando parênteses, de verdade, quando quer, a gente faz. Eu acordo 5 da manhã. Eu acordo 5 da manhã. E às vezes eu acordo com um pensamento meio podrão. Porque tem sonho, tem não sei o que, mas eu já ligo meu louvorzão na minha caixinha, já pego a minha Bíblia, já pego meu caderninho verdinho e ó, pá, devocional. Vou ler 5 capítulos todo dia, coloquei como meta. Todo dia eu leio 5 capítulos. Eu fui pro Natal lá em Rolim de Moura, na casa do pastor Antônio. Teve um dia que eu não li, no outro dia eu li 10 capítulos. Eu Anderson Filho são 2. Aí ó, 9 anos, 2 capítulos por dia, lendo a Bíblia. E a gente lê junto, eu e ele. Antes de brincar no celular. Boa. Porque primeiro, buscai o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Coisas. Todas as outras coisas. Então, é ruim, às vezes, mas a gente precisa colocar isso no nosso coração. E eu falei no nosso testemunho sobre o orar sem cessar. O orar sem cessar é falar com Deus o dia todo, não precisa estar ajoelhado orando. Óbvio, a gente precisa ter reverência, a gente precisa se humilhar, a gente precisa chorar na presença do Senhor.
Mas a gente não consegue ficar isso durante o nosso dia todo. Mas no momento que você está em trânsito, no momento que você está andando sozinho, no momento que você vai entrar numa reunião, no momento que você vai fazer alguma atividade, esteja orando. Senhor, limpa minha cabeça, blinda minha mente, blinda meu coração, Senhor, tira esse pensamento impuro da minha cabeça, Senhor, misericórdia de mim. E eu tenho feito isso, eu nunca tinha feito isso na vida. E eu não quero bancar o santarrão aqui não, mas eu quero compartilhar o meu dia a dia, do meu crescimento, e eu quero compartilhar, dizer que um pecador sujo, imundo, consegue. Eu estou conseguindo. Eu sou um pecador sujo, que saiu da lama, que luta contra o pecado. E a palavra de Deus diz que se você resistir ao pecado, você terá a coroa da vida. Na palavra também de Deus diz que se você resistir ao inimigo por 7 caminhos, ele fugirá. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, como é bom resistir ao pecado, te dá uma satisfação. Eu acho que o corpo, o cérebro, você consegue colocar no teu mindset que isso é um objetivo físico. E o teu corpo produz endorfina e te dá prazer. Olha isso. Resistir ao pecado dá prazer. Porque a gente colocou na nossa cabeça como uma meta física. Coloca como uma meta física. Como andar 30 minutos por dia. Como treinar numa academia por 1 hora. Que o teu corpo produz endorfina e te dá prazer. E aí quando a endorfina te dá esse prazer, o teu corpo, ele começa a necessitar. Então ele começa a te colocar no rumo. Então quando você mais resiste, mais você cria resistência. Mais você fica encorpado. Mais você fica habilitado para meditar na palavra, para praticar a palavra e para viver a plenitude da palavra, para pregar. Todos vocês, assim como eu, são chamados para pregar a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Todos vocês. Usa, Senhor. Todos vocês, em todos os lugares. Por isso eu digo, irmão, se consagrem. Amém. Se você vive num ambiente que não é cristão, que não é evangélico, que visita cliente, que é de uma empresa, que é secular, se consagre antes de entrar. Senhor, me usa, que eu seja a tua boca. Senhor Deus, me dá empatia, Pai, para que as pessoas enxerguem em mim a tua presença. Querido amado Deus, por favor, eu te peço, eu estou entrando num ambiente de iniquidade, eu quero ser a luz do mundo, como diz a tua palavra, e entra. Amém. E entra. Vou contar um testemunho para vocês. Eu trabalhando lá na empresa, a empresa ela fica num prédio chique, lindo, maravilhoso. E tem esses ambientes de café lá para o pessoal ou trabalhar, ou ter alguma conversa mais aberta. E aí eu cheguei de manhã cedo, às 8h30, e tinham lá mais 2 gerentes nacionais. 2 gerentes nacionais. E eu cheguei todo cantarolando lá para pegar meu cafezinho na máquina. Não vou lembrar qual louvor. Te agradeço, meu Senhor. Feliz da vida cantando. Aí o cara, ih, meu irmão, tá muito feliz, hein? Eu tô feliz, cara, eu sou feliz. Eu sou feliz, mas feliz por quê, mano? Eu sou feliz porque se eu morrer agora eu sei pra onde eu vou. Aí eles, que isso, Anderson? Mas precisa nascer 3 vezes, cara, para melhorar a tua vida. Eu falei, nada disso, irmão. E eu vou te falar uma coisa. Essa vida é binária. É binária. Ou eu vou dar ouvido pro acusador que está usando a tua boca, ou eu vou dar ouvido pro meu Redentor que me salva. Eu vou dar ouvido pro meu Redentor que me salva e vou orar para que converta essa tua boca. Vou tomar um café? É assim, irmãos. 8h30 da manhã,
Só fiz deixar lá minha mochila. E fui pegar meu café e já peguei essa seta. Mas às 5 da manhã, às 5h30, eu fiz minha devocional. Eu orei, eu louvei. E fui no caminho do trabalho louvando. E antes de entrar no trabalho, eu fiquei orando. E meu carro não tem isso filme, eu fiquei orando. O rapaz do estacionamento achou que eu estava passando mal. Mas me consagrando para entrar num lugar que é cheio de iniquidade, por falta de conhecimento, por falta de luz. E aí eu preguei a palavra. E falei mais ainda. Amigo, Nicodemos. Conhece Nicodemos? Lá vem, vai falar de Bíblia, que saco. Ai meu, que saco, vai falar de Bíblia. Lá igual com os paulistas. Não, eu vou usar porque a Bíblia é o guia da vida. Nicodemos procurou a Jesus na calada da noite e falou assim: pô Jesus, e aí? Como é que é essa parada aí que tem que ser salvo e tal? Tô a fim de ser salvo aí. Jesus falou assim: ó, amigão, eu sei que tu é mestre lá em Israel, mas se você não nascer da água e do Espírito, você não vai para o reino dos céus. E eu compartilhando essa palavra para esses 3 gerentes nacionais, 3 pares meus, eles ficaram me olhando e o semblante deles mudou. E eu vi: Deus, é essa a minha direção, é esse o propósito, é isso que eu quero. Eu quero pregar dessa forma mais leve. E eu tenho visto nas igrejas, e eu tenho conversado e através da minha vida, crentes desviados estão vindo conversar comigo e com a Rebeca. E aí eu buscando: Senhor, me dá palavra. Aí eu fui lá em Hebreus 5:11. Hebreus, a gente não sabe quem foi que de fato escreveu Hebreus, mas pela literatura, Hebreus parece muito Paulo falando. Isso eu conversando com a missionária Berenice, ela concordou comigo. E lá em Hebreus 5:11, diz assim: pois, com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e na justiça, porque é criança, em outras palavras, é moleque. Olha isso. A carta está para os cristãos hebreus. Já tinham se convertido, já tinham aceitado a Jesus, mas quando voltaram lá com os hebreus cristãos, eles viram que a gente tinha evoluído em nada. Parece um pouco com a gente isso, né? Eu estou há 10 anos, fiquei alguns anos desviados, mas eu conto esse tempo todo como cristão, como batizado nas águas, e eu posso usar essa mão aqui para as pessoas que se converteram através da minha vida hoje. Mas eu determinei na minha vida que em 2020, se juntar todas as mãos, a minha e a de vocês todos, não vai caber. Para as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. E lá, através da minha vida, lá diz: pois, com efeito, quando devia ser mestre, quando devia estar mandando, quando devia estar tudo muito bem, vocês têm a necessidade que eu volte aqui e vos ensine
Aí ele bota uma vírgula, de novo. Eu ensinei vocês, fui embora para ensinar outras pessoas, e quando vocês eram para estar multiplicando a palavra, multiplicando a salvação, vocês não fizeram nada. E eu tive que voltar aqui e ensinar vocês de novo. E eu digo uma coisa para vocês, hebreus cristãos, vocês são moleques. Vocês são os moleques, porque vocês não progrediram. E essa palavra entrou com uma faca em mim assim. Ai, eu fui moleque, Senhor, me perdoa. Eu fui essa criança que a gente fica todo o tempo pedindo: pastor, pastor, me ajuda. Pastor, o que eu faço? Pastor, pastor. Necessitando. E a gente não evolui. A gente não evolui. Mas isso é da natureza. Para finalizar, abram lá só para a gente finalizar, João 20, versículo 19. Só para a gente finalizar. Vamos ver se a gente se reconhece aí nessa passagem, nessa vida cristã nossa. Os que acharam, digam amém, por favor. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, digo medo, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos, e ao verem o Senhor, disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha lá, ó a chave para a gente finalizar. Estavam, a cair da tarde aquele dia, o primeiro da semana. Qual o primeiro dia da semana? Domingo. Isso aqui, domingo, Jesus estava ressuscitando, amém? Onde estavam os discípulos? Escondidos. Aonde estavam os discípulos? Trancados. Os discípulos, irmãos, foram os homens mais abençoados da face da terra, porque eles andaram do lado do Senhor, ao vivo. Eles viram todos os milagres. Eles viram Jesus cuspir no chão, na areia, pegar areia, fazer uma laminha e passar no olho do cego e o cego enxergar. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram tudo, diferente de nós agora, desse tempo, que nós vivemos pela fé. Eles viram, e mesmo assim, sabendo de todas as promessas de Cristo, falado pessoalmente para eles, eles estavam no primeiro dia da semana, sabendo que Jesus estava ressuscitando, tinha ressuscitado, aliás, eles estavam trancados, com medo. E eu conjecturo, imaginando que eles estavam com medo assim, ó, posição fetal, olhando para baixo, olhando para o umbigo. E Jesus, quando apareceu, fez questão de aparecer no meio. Ele poderia ter aparecido atrás, do lado, ter olhado assim: e aí, Paulo, olha eu aqui. Ele apareceu no meio. Ele quer mostrar que ele é o foco, ele é o centro. E aí, os discípulos se ligaram, se alegraram. E ele falou de novo: paz seja convosco. Eles já estavam alegrão. Ô Senhor, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Amém. E eu quero terminar essa palavra falando para os irmãos: se alegrem, porque Jesus, quando foi para o céu, deixou o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que nos alegra, que nos fortalece,
para que vocês não tenham medo. Não deixem que as distrações do dia tirem o foco de vocês. Não deixem que as distrações, as temperanças da vida, do dia a dia, tirem vocês do foco. Hoje eu não consigo ir na campanha de oração. Faça de tudo, venha. Porque quando uma igreja se levanta por uma campanha de prosperidade, e eu não falo só prosperidade material, principalmente prosperidade espiritual, se levantam muitas questões do mundo para que impeça a igreja. Então não deixe, não percam foco. Não percam foco. O bom é inimigo do ótimo. Façam o ótimo sempre. Dediquem a primícia ao Senhor. Amém? Amém. Fique com Deus. Muito obrigado por esse momento que nós passamos aqui. Quero de púlpito agradecer ao pastor João, à missionária Berenice, por essas 2 semanas que nós passamos aqui. Muito obrigado. Foi de Deus, nós fomos muito edificados. E preparem o quartinho que ano que vem a gente volta. Amém.